é promessa cumprida. Amém, minha irmã? Glória a Deus, ela está por aí. Meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. Nós estaremos lendo 3 capítulos da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje é um trabalho voltado ao departamento de famílias. Nós estaremos falando nessa noite sobre 4 pilares de uma família estruturada. Amém? 4 pilares de uma família estruturada. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. Nós estaremos lendo o capítulo de número 6 e o versículo de número 5. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou a narrativa bíblica diz amém. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5. Glória a Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberão a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Parafraseando o texto, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Evidentemente grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na sua glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, Isaías capítulo de número 58. Que é isso, irmão Giovanni? Você está lendo a Bíblia demais. Isso é muito bom, irmãos. Quanto mais a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente aprende da palavra de Deus. Depois, no finalzinho da mensagem, você vai entender o porquê que nós estamos lendo 3 capítulos de forma diferente. Isaías capítulo de número 58, nós estaremos lendo o versículo de número 3 até o versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga estou indo. Vem que eu estou te esperando, só não demora muito. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Isaías capítulo de número 58, versículo 6. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Do versículo 3 até o 6, dizendo: por que jejuamos nós e tu atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta? Eis que no dia em que jejuares, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferires com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estende debaixo de si pano de sacos e cinza. Clamaria tu a este o jejum e dia aceitável do Senhor. Porventura não é este o jejum que escolhi? Soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Amém? Os irmãos, podemos assentar? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos nessa noite em um trabalho voltado ao departamento de família. E falar sobre família não é difícil, porque quando nós temos uma família se torna mais fácil.
E nós sabemos que falar sobre família é pregar aquilo que vive e viver aquilo que prega. Eu estava orando a Deus e falando ao Senhor qual o tema da mensagem que eu poderia estar falando nessa noite, junto com a nave igreja, a igreja escolhida do Senhor. E o Senhor, Ele soprou esse tema nos meus ouvidos, sobre os 4 pilares de uma família estruturada. Nós sabemos, irmãos, que a família do século 21 está passando esses últimos dias por ataques espirituais. Satanás está agindo sutilmente para poder destruir as famílias. Satanás quer ver uma família destruída, Satanás quer ver uma família desorganizada, Satanás quer ver uma família bagunçada. Mas nós temos que entender que se nós estivermos com a nossa família alicerçada nessas 4 bases que nós estaremos falando aqui nessa noite, não tem como a nossa família ser destruída. O primeiro passo, ou o primeiro pilar para que uma família possa ser cada dia mais e mais abençoada ou estruturada pelo Senhor, é o primeiro passo da oração. Faltar-me tempo aqui nessa noite de falar sobre os versículos bíblicos que eu estava lendo nessa tarde e falando sobre a oração. Mas o que eu achei interessante, deixei focado, foi em Mateus, no capítulo 6. Por quê, irmão? O primeiro passo para uma família estruturada na presença de Deus é a oração. Já foi citado aqui nessa noite, alguns já pediram oração, e nós entendemos e sabemos que a oração é a chave da vitória. O crente que não ora, ele compra a derrota. O crente que não tem uma vida de oração, não tem como ele ter uma família estruturada na presença do Senhor. Já passamos por momentos difíceis aqui nessa noite, que através da oração, Deus deu a resposta. Podemos ter o exemplo da pequena Kemi, que acabou de funcionar aqui no altar, mas através da oração, a igreja orando, ela pôde adorar a Deus e pedir para que as crianças orassem. Quando eu vi a pequena Kemi falando, crianças, vamos orar, eu falei, Deus, de fato, é a testificação da mensagem. O Senhor está usando uma criança para dizer para mim que o propósito de uma família estruturada é a oração. E ela começou a pedir para as crianças orar. Irmão, nós tomamos uma surra com isso. Quando a gente ouve a pequena Kemi dizendo, crianças, vamos orar. E essa passagem eu posso transmitir para toda a igreja. Adolescentes, vamos orar. Jovens, vamos orar. Adultos, vamos orar. Família, vamos orar. Precisamos de estar em oração. A igreja precisa estar em oração, irmão. A primeira coluna para que uma família possa ser estruturada é a oração. E é o que sempre a minha esposa martela em casa, falando comigo, olha, você é o sacerdote da casa. Você precisa colocar a casa em oração. Quando você começa a orar, as crianças oram também. Quando você não quer o compromisso com a oração, as crianças também não querem. Criança de 14, de 12 anos, mas ainda é criança. Mas quando os meus filhos verem a minha esposa entrar para dentro do quarto e orar e falar com Deus, porque a Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 5 até o 8, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta sobre ti, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. E quando orares, não usei de palavras vãs ou de repetição, como os gentios. Mas quando a minha esposa está orando, as minhas crianças não entram no quarto. Por quê? Por causa do respeito do período da oração. Irmão, nós precisamos de estar em oração. Quer ter a sua família abençoada e estruturada por Deus? Viva uma vida de oração. Lucas capítulo 18, versículo 1, seja rápido, Isaac, por gentileza. Nós podemos ver, irmãos, algumas passagens bíblicas que falam sobre a oração. Precisamos de estar em oração. Precisamos estar sendo cada dia mais e mais motivados pela oração. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Continua, Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Me ajuda aí, Isaac. Eu falei para o Isaac hoje à tarde, quem vai estar no computador, ele falou, vai ser o Romeu. Eu falei, quem estiver lá vai ter que ser muito rápido, porque faltar-me-ia tempo, irmão, de citar todas as passagens bíblicas, Larissa, que Deus me deu nessa tarde. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você está desfalecendo no seu período da oração? A resposta está demorando de chegar? E muitas vezes você está desanimando? Você que tem orado pela sua família,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi lido aqui em Salmo 28, bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. É bem-aventurada aquela família que está estruturada na oração. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós podemos encontrar lá: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e achamos graça para conosco em ocasião oportuna. Nós podemos ver aqui, irmãos, que quando a gente tem uma vida de oração, a Bíblia diz que quando a gente ora, é a nossa alma falando diretamente com Deus. Quando a gente ora, irmão, é você chegando para Deus e dizendo: olha, Senhor, está difícil, a minha família está dessa maneira, mas é através da oração que você pode entender a profundidade de Deus como seu Pai. A nossa irmã Catiane colocou aqui, trouxe para nós aqui um pequeno testemunho de 10 minutos, que eu fiquei online ali e 3 almas confirmavam o que ela estava falando. 3 almas diziam também que não conseguiria chamar Deus de Pai, porque via um Deus santo e a pessoa, por ser pecador, não entendia dessa maneira. Mas depois Deus falou para Catiane: olha, pode me chamar de Pai, porque eu sou o teu Pai. Irmão, isso é muito importante. Através da oração, através do seu particular, através da sua intimidade com Deus, Deus chegar para dizer para você e dizer: olha, pode continuar me chamando de Pai, porque eu sou o teu Pai. Irmãos, é muito interessante saber disso, porque através da oração nós achegamos a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Irmão, é pelo período da oração, é pelo propósito da oração que a gente chegamos diante do Senhor. É através da oração que Deus se aproxima de nós. Não é que Deus está distante, o problema não está em Deus, o problema está em você. O problema é que você não quer orar, o problema é que você não quer ter um particular com Deus na oração, e você entende que Deus está longe. Não é que Deus está longe, é que você está precisando orar mais, você precisa se interceder mais pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu patrão, intercede pela sua professora. É a oração, irmão. A nossa irmã contou aqui que através da oração o seu filho está indo hoje para a casa do Senhor. Resposta de Deus através da oração. Tem pessoas que querem a resposta de Deus, mas não querem orar. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, falei: amor, a causa está difícil. Ela falou: ora, intercede, coloca na mão de Deus. Só que nós queremos a resposta de Deus para a nossa vida e para a nossa família, só que nós não queremos orar. Eu lembro que o Romeu colocou aqui antes de começar o culto: irmãos, vem para a igreja para nós orar. É a oração, irmão. Se nós não tivermos uma vida de oração, a nossa família vai viver de qualquer maneira, sem estrutura. Quando você ora, as coisas começam a descortinar dentro de casa. Quando você ora, Deus começa a te responder de uma forma tremenda e sobrenatural. Por quê? Através da oração. A irmã Yuri contou aqui algumas semanas atrás que a família estava no reboliço. O vento estava soprando. E Deus falou para ela: filha, ora! Ora! Levanta uma campanha de oração. E ela começou a orar de madrugada. E no final do tempo da oração, Deus deu a resposta. Quer resposta de Deus para os seus problemas? Vive uma vida de oração. Ah, eu não oro, vai sempre contar derrota. O crente que não ora, ele vai sempre contar derrota. Mas o crente que ora, Deus responde. E é através da oração que Deus vai te responder. A irmã Catiane falou aqui, eu prestei muita atenção, e através do testemunho dela eu ganhei 2 inscritos com 10 minutos. Então não é por muito falar que será ouvido. Às vezes as poucas palavras fazem um sentido muito grande em nossas vidas. Irmão, as pessoas estão sedentas de ter um compromisso com Deus na oração. Deus está dos altos céus só
vim para a oração. Eu não tive aqui na sexta-feira, mas eu me senti um vazio, porque eu não vim para o ciclo da oração. Eu me senti um peixe fora d'água, porque eu não vim para o ciclo da oração. Irmão, e um culto de oração vai puxando outro culto. E quando você vê, a sua família toda está vindo para a casa de Deus. Oração. A primeira coluna de uma família estruturada é a oração. O pastor citou aqui nessa noite que através da oração da igreja. Hoje a sua mãe não precisa mais da ajuda dele para levantar e caminhar, porque através da oração da igreja, Deus deu a resposta. Quer ter resposta de Deus? Tenha uma vida de oração. Mas não seja como os hipócritas que ora em praça pública, que quer bater no peito com o egocentrismo de achar que você é o bambambam, é o rei da cocada, e você não é. Falamos aqui na escola dominical para amanhã que aquele que tem a graça de Deus de buscar, de orar, de caminhar, isso não vem de você, é o Espírito Santo que te impulsiona a você fazer a obra do Senhor. Aleluia. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos estar em oração. Precisamos viver em oração. Ora, coloca a tua casa na mão do Senhor, coloca a tua família na mão do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18, eu quero passar para a segunda coluna, porque eu coloquei aqui mais de 30 versículos bíblicos. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Só que aí não falou muito da oração não. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Mas isso aí é Paulo orando, falando com Deus e trazendo para o povo de Éfeso que eles precisavam ter um particular com o Senhor através da oração, ter uma vida com Deus através da oração. E aí ele fala: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a igreja ora, a igreja é cheia do Espírito Santo. Quando a igreja ora, a igreja recebe a bênção de Deus através do Espírito Santo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, que tem Bíblia que fala, antes as vossas orações, seja em tudo conhecida diante de Deus. Mas o primeiro versículo que nós acabamos de ler, o que diz lá, irmão? Não estejais inquietos por coisa alguma. Quando a gente está inquieto, o que nós temos que fazer? Quando a gente está inquieto com alguma coisa, nós temos que ir para a oração, irmão. Porque através da oração, Deus vai confortar o teu coração. E vai dizer para você que o tempo é dele, a hora é dele, e tudo é como ele. Então quando você ora, você deixa a sua ansiedade de lado. Por que estejais ansioso? Se você estivesse uma vida de oração, a ansiedade caía por terra. Porque a Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, para nós passarmos para o segundo pilar. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Admoeste-te, pois, que através da oração, intercessões e ações de graça, através da oração, intercessões e ações de graça, por quê? Por todos os homens. Aleluia. Paulo fala: orai-vos uns pelos outros. Eu acho muito interessante quando alguém coloca lá no grupo: irmãos, ora para mim por causa disso. Eu não sei se os irmãos observaram, só é difícil de colocar lá pedindo oração. Não é porque eu não preciso, eu não sei, eu não entendo. Mas eu amo uma pessoa quando coloca lá: irmão, ora para mim. E depois a pessoa vai lá e coloca: irmãos, Deus ouviu a oração de vocês e respondeu. Eu acho muito interessante quando a nossa irmã nos envia, todos os dias ora pedindo pelo seu filho. Uma vez eu cheguei para ela e falei: irmãos, envia, a hora chega. Continue pedindo, continue orando. Porque todos aqueles que oram no momento certo, Deus ele vai te responder. O segredo da vitória do crente é estar em oração. O segundo pilar de uma família estruturada é a palavra de Deus. Uma família, irmã viúva, que não tem
estruturada. Precisamos o quê? Aplicar a palavra de Deus em nossa família. Eu lembro que antigamente tinha aqueles cultos familiares nas casas, nos lares. Só que hoje em dia não tem mais. Os lares perderam essa intimidade desse culto com Deus. Não tem mais. Por quê? Porque primeiro, está faltando oração. Segundo, está faltando palavra. Porque uma casa que tem oração e que tem palavra, a família é estruturada. Mas muitas das vezes, irmão, está faltando palavra em nosso meio. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Segue. Segue mais. 1 Timóteo capítulo 16 e o 17. Eu estou finalizando, irmãos. 1 Timóteo 3, 16 e 17 não dá. Estou aqui. Mas vamos lá. Hebreus 4,12. Vê Hebreus 4,12. O segundo pilar de uma família estruturada é a palavra de Deus. Nós precisamos aplicar a palavra. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E tem, segue mais. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, olha o poder da palavra. Olha o poder que tem essa palavra. Ela é apta para discernir até os pensamentos. Ela é apta para discernir até o que você tem no seu coração, até o desejo do seu coração. Eu estava lendo o Salmo 119, Salmo de número 119, versículo 9. Eu estava lendo esse salmo todinho. E eu citei todos os versículos bíblicos ali que falam sobre a palavra de Deus. Uma família que está alicerçada na palavra do Senhor. Precisamos aplicar a palavra de Deus em nossa família, para que nós venhamos ter uma família abençoada, uma família estruturada. O Salmo de número 119, versículo de número 6, irmão, diz assim: então não terei de que me envergonhar quando considerarem tudo os teus mandamentos. Mandamento é o quê? A palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho, observando conforme a tua palavra. 2 Timóteo 3, né? Isso, me ajuda aí, meu pastor. Depois você lê, Isaac, a referência de 2 Timóteo 3,16. Está no quadro? Nossa, o Isaac está afiado hoje, está na atividade. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Irmão, uma família que está alicerçada nessa palavra, ela vai ter ou ela não vai ter estrutura? É claro que vai. É claro que vai. Só que nós precisamos entender, irmãos, que se nós não vivemos a palavra de Deus, de nada tudo isso adianta. Mas nós precisamos estar alicerçados na palavra. O Salmo 119, versículo 9, quando Davi fala: de que maneira, jovem, guardará puro o teu caminho? Aí eu trago esse versículo para todas as famílias que estão aqui nessa noite. De que maneira, família, vocês poderão guardar puro os seus caminhos? Aí Davi fala: observando conforme a tua palavra. Vamos observar a palavra de Deus. Vamos viver a palavra do Senhor. O versículo 11, a Bíblia diz assim no Salmo ainda: guarda no teu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Uma família que guarda a palavra de Deus é uma família estruturada, é uma família que não peca contra o Senhor.
viva e observa a tua palavra. O segredo da nossa vitória como servos do Senhor é viver a palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra. O segredo da vitória do crente salvo em Cristo é a palavra. Salmo de número 119, versículo de número 29. A minha alma de tristeza vertes lágrima. Fortalece-me segundo a tua palavra. Uma família que tem palavra, ela é fortalecida no Senhor. Aplica esta palavra para a tua família e eu te garanto que a sua família não será mais a mesma. Oh, aleluia. Versículo 42. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Uma família que confia na palavra de Deus, ela é uma família estruturada. Salmo de número 119, versículo 50. Os que me consolam na minha angústia, e isto é que a tua palavra me vivifica. O segredo de uma família vivificada na presença de Deus é estar vivendo a sua palavra. Versículo de número 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardarei as tuas palavras. A família que guarda a palavra de Deus, ela é uma família estruturada. Versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Salmo de número versículo 67. Antes de ser afligido, andam errado, mas agora guardo a tua palavra. Era uma família que andava de forma errada, só que agora essa família conheceu Cristo e agora essa família guarda a sua palavra. Falta-me tempo aqui de ler o versículo 74, 76, 79, 101, 103, 105, 107, mas o 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, aleluia. Irmãos, esse salmo de número 119 é muito rico quando fala acerca da palavra de Deus. Mas o que eu acho mais interessante é o terceiro pilar, que nós precisamos também estar alicerçado e alicerçando a nossa família. É o pilar do jejum, é o pilar da consagração. Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel consagrou a sua vida ao Senhor. Eu posso ver em Joel no capítulo 2, versículo 12, Isaac e Joel, capítulo 2, versículo 12, é o terceiro pilar de uma família estruturada. Irmão, quantas famílias já não jejuam mais? Quantas famílias já não consagram mais? Tem pessoas que esqueceram até para que é o jejum. Esse dia eu estava online no YouTube para me colocar lá. Qual é o segredo do jejum? Sobre a arte do jejum. Para que o jejum? Por que o jejum? Por que tem que jejuar? E na quarta-feira passada, nosso pastor Luiz Cláudio trouxe esse estudo sobre o jejum. A minha esposa tem um livro que fala sobre a arte do jejum. A igreja, irmã Penha, tem dificuldade em jejuar. Os crentes hoje em dia não querem mais jejuar. Tem pessoas que não têm mais autoridade de expulsar um demôniozinho chulé. Por quê? Porque não está com a sua vida em consagração, em jejum. Precisamos estar vivendo uma vida de jejum. Mas como que você vai fazer para você jejuar? Você tem que sair tocando trombeta, falando para todo mundo que você está jejuando? Está errado. Esse jejum é um jejum de hipócrita. Jesus falou: quando jejuares, lava o rosto. Lava o rosto. Não mude seu semblante. Tem pessoas que quando está jejuando, Deus e o mundo todo sabem. Agora eu pego e te faço uma pergunta: para que eu tenho que saber se você está jejuando ou não? É um propósito seu com Deus. Glória a Deus, aleluia. É uma missão sua e Deus. Eu não quero saber por que você está jejuando. Eu jejuei de meio-dia até 4 horas. Para quê? O jejum é secreto. O jejum é individual. Jesus falou que é a casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Aí você está lutando com essa casta de demônio, não sabe por que você não prospera, não sabe por que a sua família está toda destruturada. Sabe por quê? Porque tem alguns
inimigo, que se você não jejuar, ele não aparece. Mas quando você tem uma vida de jejum, Satanás se manifesta. Porque tem culto que Satanás não se manifesta. Tem culto que Satanás fica do início ao fim do nosso lado, e aí a palavra começa a arder, começa a tocar. E aí uma pessoa que está no jejum, ele se manifesta. O jejum. O crente que jejua, Satanás tem que bater em retirada desse crente. Esses dias eu fui para a empresa, eu estava jejuando. O irmão tem o costume de me dar o café da manhã. Nesse dia eu não quis. Quando eu rejeitei o café da manhã, ele já me excluiu. Está jejuando. Não pensou nem eu falar. Mas ele foi esperto e ficou mais fácil. Jejuei até meio-dia. E Deus falou, prolonga um pouco mais o jejum. Aí eu não sei. Quando eu ia entregar, Deus falou, prolonga um pouco mais. Falei, Deus, eu não aguento mais. Deus falou, aguenta, prolonga mais um pouquinho, vai até mais meia hora. Fui até meia hora, já tinha passado a vontade de almoçar, porque Deus me impulsionou a continuar um pouco mais no jejum. E aí eu comecei a jejuar e eu fui mais adiante. Depois chegou uma pessoa lá e quando passou perto de mim, o corpo dele arrepiou todinho. Era essa pessoa que Deus estava esperando chegar. Quando essa pessoa chegou, ele passou perto de mim, quando ele tocou em mim, ele arrepiou o corpo dele todinho. Ele chegou para mim e falou assim, nossa rapaz, quando eu passei perto de você, o meu corpo deu uma arrepiada. Por quê? Eu falei, é porque o que está dentro de mim e o que está dentro de você é uma luta constante, dia a dia. Ele falou, me explica. Irmão, você quer ver uma pessoa cair endemoniada? Jejua. Entra dentro do ônibus 3055, vai jejuando para o serviço, vai jejuando para a empresa, vai jejuando para a escola, que você vai ver seus coleguinhas cair endemoniados. Vai jejuando para a empresa, que você vai ver o seu patrão te perseguir de uma forma que você não entende, mas sabe por quê? Por causa do jejum. O irmão Elias citou aqui pela manhã na escola dominical, que Josué pede para que o povo orasse e jejuasse. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O jejum, irmãos, a arte do jejum é para santificar a nossa vida, é para quebrar o desejo da carne. Porque os hormônios não se convertem. Mas se você quer ter uma família estruturada, pegue uma vida de oração. Tem pessoas que falam assim, você pega isso e aquilo. Como que você consegue caminhar nessa graça todos os dias estar no culto? Não é força minha, não. É porque nós estamos buscando a presença do Senhor. É porque nós estamos envolvidos na obra de Deus. Não é que nós somos fortes, mas é porque nós estamos envolvidos com a graça de Deus. Precisamos jejuar. Joel capítulo 2, versículo 12. Eu estou finalizando. Aleluia. Joel 2,12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejum, e com choros, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgai os vossos corações. Olha que importante é o jejum. Através do jejum você consegue rasgar o seu coração. Tem pessoas que querem rasgar as vestes, mas não adianta nada. Não tem que rasgar as vestes, tem que rasgar o coração. Tem que rasgar o coração através do jejum. Daniel capítulo 10, versículo 3. Falta 2 minutinhos para me finalizar, irmão. Daniel 10, versículo 3. Manjar desejava eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. Esse capítulo 10, versículo 3, fala sobre o jejum de Daniel. Falta meia tempo aqui, irmão, de ler Êxodo capítulo 8, versículo 23, Isaías 58, versículo 6, Atos 13, versículo 2, quando eles estavam ali orando e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para obras que eu tenho vos chamado. Mas eles estavam orando e jejuando. Quem que estava lá na reunião dele? O Espírito Santo. Através da oração e do jejum, o Espírito Santo estava presente naquela reunião. Êxodo capítulo 24, versículo
28, 34, 28, Neemias 1, versículo 4, Mateus 6, de 16 ao 18, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, Lucas 2, versículo 37, Neemias capítulo 1, versículo 4, Salmo 35, do 13 ao 14, Salmo 35, do 13 ao 14, para nós finalizarmos. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram pano de saco. Humilhai a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Mas aqui, humilhai-vos a minha alma, humilhai-vos a minha alma com o jejum. Humilhação, irmão. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e no tempo certo Ele te exaltará. Aleluia. Primeiro pilar, oração. Segundo pilar, palavra de Deus. Terceiro pilar, o jejum. E o quarto pilar, compromisso com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quarto pilar, compromisso com Deus. O Itamar chegou para mim e falou assim: irmão Gilvan, qual vai ser o tema da mensagem? Eu falei: segura um pouquinho aí, meu mão, porque eu estava orando e pedindo ainda direção a Deus. Porque não adianta eu falar de oração sem estar orando. Não adianta eu estar falando de jejum sem estar jejuando. Então eu precisava de entregar o jejum no momento que eu estava no processo do jejum. Palavra, oração, jejum. Você pode ter os três, mas se você não tiver o quarto, de nada adianta os três. Que isso, irmão Gilvan? Você pode viver uma vida de oração. Quantos crentes oram? Mas na hora do compromisso com Deus ele não tem. Quantos crentes jejua? Quantos crentes tem palavra? Esse dia eu fui conversar com o jovem e ele citou a Bíblia para mim de Gênesis e Apocalipse. Eu falei: só te falta uma coisa, e é o que mais falta na sua vida: é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ter compromisso com Ele. Senão de nada disso adianta. Satanás tem oração, Satanás conhece a oração, Satanás conhece o jejum, Satanás tem conhecimento de toda a verdade, mas Satanás não teve compromisso com Deus. A nossa família, irmão, precisa ter compromisso com Deus. Amém? Amém. Glória seja dada ao Senhor. Meus queridos, eu quero ficar por aqui. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando graça e nos direcionando a nossa família na sua presença. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade e que nós podemos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. Tiago fala que não adianta ser só ouvinte da palavra, mas sim praticante. Amém? Que você venha ser praticante, que nós venhamos ser praticante da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade de estar aqui, meu esposo. Glória a Deus. Confiado pelo pastor na direção desse trabalho, com toda a minha família.